Fala pessoal, eu sou o Thiago Moreno e está começando mais uma edição do SemanaMotor1.com Brasil. E o grande destaque ficou aí para os 50 anos da Fiat no Brasil e a marca aí deu algumas pistas dos próximos passos, incluindo acabar com o mistério do novo Argo. Vai chamar Argo X mesmo e o Argo atual vai continuar em linha convivendo com a nova geração. Então é isso, começa em breve a produção da nova geração do Argo lá no Polo Automotivo de Betim, Minas Gerais, que é a principal fábrica da Fiat no Brasil desde 1976. Só que tão importante quanto isso é a confirmação de que o Argo atual vai continuar em linha, mantendo uma tradição da Fiat, colocando o carro antigo à venda junto com o novo. A gente já teve Palio Fire, Mini Fire, convivendo com novas gerações e agora vai ser a vez do Argo. Isso porque o Argo X vai inaugurar uma nova fase na Fiat. Como a gente já disse várias vezes aqui no Semana Motor 1, o Argo X nada mais é do que o Fiat Grande Panda europeu, porém produzido no Brasil com as devidas simplificações e adaptações para o nosso mercado. E lembrando também que a Fiat prometeu lançar um carro inédito por ano até 2030, sendo que o Argo X agora em 2026 vai ser o primeiro. Então é isso, a gente vai ter mais notícias do Argo X chegando no mercado brasileiro ainda em 2026. Assim como a gente já viu com o Chevrolet Sonic, Renault Kardian e Volkswagen Terra, até mesmo com o Hyundai i20, o Argo X vai ter um sabor de SUV. O carro vai ser um pouco mais altinho e focar num visual mais robusto. E ele também vai ser a pedra fundamental, digamos assim, de uma nova família de SUVs, que vai incluir o Grizzly SUV e o Grizzly Fastback, já apresentados na Europa e que devem receber nomes similares aqui no Brasil. Essa semana também teve lançamento com a chegada aí do Jetour T2, agora com tração 4x4, que é o que ficou devendo aí quando lançou com tração apenas dianteira. Para recapitular, o T2 é um SUV de porte aí médio para grande, híbrido plug-in. Ele tinha a versão 4x2 e agora está ganhando a 4x4, que é baseado na versão mais completa da 4x2. O que vai mudar mesmo é a adição de um motor elétrico no eixo traseiro, e por isso ele tem tração nas 4 rodas, e no aumento da bateria, que vai para 43,2 kWh de capacidade. Por conta dessas adições, o carro ficou 250 kg mais pesado. Então, seu peso aí já foi para 2,3 toneladas e ainda assim ele acelera de 0 a 100 em 5,5 segundos. A questão é que a gente não pode falar exatamente de potência e torque desse carro, porque a Jetour divulgou os valores somados. Esse carro tem 4 motores, 1 a combustão e 3 elétricos, e eles só somaram os números. Agora, o quanto disso realmente chega às rodas é difícil dizer. Segundo a Jetour, é porque aqui no Brasil a gente não tem um padrão para medir a potência combinada. E por conta desse motor elétrico novo no eixo traseiro, também ganhou mais funções off-road, para auxiliar tanto em raio de giro menor, também outros modos de condução que se adaptam ao terreno. E até mesmo o sistema de som assinado pela Sony também marca presença. Pelo Inmetro, esse carro tem uma autonomia elétrica de 106 km, consegue fazer 10 km por litro na cidade com gasolina e 9,3 km por litro na estrada. Aqui no Motor 1 a gente já testou o T2 4x2 e ele foi bem melhor do que o Inmetro. Então quando o 4x4 chegar para teste aqui no Motor 1 Brasil, a gente espera também que ele supere os números divulgados. Na parte do plug-in, ele é um carro com uma bateria grande, que tem o sistema V2L, que você pode usar o carro de powerbank. Ele pode carregar em carregadores rápidos com potência de até 40 kW e numa tomada convencional, um wallbox aí de carregamento lento, aguenta até 6,6 kW. As primeiras 599 unidades do Jetour T2 4x4 vão ser vendidas por R$ 339.900. Depois disso, o preço sobe para R$ 349.900. Se você estiver interessado, a gente já tem uma avaliação de primeiras impressões desse carro lá no site do Motor1.com Brasil. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente já está aí em julho, quase agosto, e a Jeep ainda não lançou o Compass 2027. Bem, a gente tem algumas informações a respeito. De acordo com o site Autos Segredos, a linha 2027 do Jeep Compass vai chegar com sistema híbrido leve de 48 volts, que a gente já encontra no Renegade e também na Fiat Toro. A expectativa é de que esse lançamento do Compass 2027 com o sistema híbrido leve aconteça nas próximas semanas. E não tem muito o que acrescentar. Vai ficar o motor 1.3 Turbo Flex com 176 cavalos e 27,5 kg de torque, auxiliado por um motor elétrico acionado por correia, que tem 15 cavalos e meio e mais 6,6 kgfm de torque. Tudo isso alimentado por uma bateria extra de 48 volts. No caso de Toro e de Renegade, a gente já viu algumas economias aí de até 7 a 8% no consumo de combustível e nas emissões de poluentes.
Mas vale lembrar que já tem uma nova geração do Compass sendo vendida na Europa, e essa a gente ainda não tem previsão para chegar ao Brasil. Falando em híbridos, a gente já sabia que a Volkswagen ia começar a vender na Europa o sistema híbrido pleno, igual do um Corolla Hybrid, para o mercado de lá. A gente sabe também que esse sistema vai estar presente nos futuros carros da Volkswagen no Brasil, e agora as vendas na Europa começaram, e deu para entender um pouquinho mais de como é que esse sistema vai funcionar. Esse sistema híbrido pleno da Volkswagen foi desenvolvido em parceria com a Schaeffler, e vai servir para a marca ter uma opção entre os híbridos leves de 48 volts e os híbridos plug-in na Europa. É isso mesmo, eles não tinham híbrido pleno na Europa até agora. Como qualquer híbrido pleno, ele já é capaz de tracionar o carro sozinho, porém ele usa essa parte elétrica mais em baixas velocidades. Quando se exige mais potência ou se está na estrada, o motor a combustão é mais acionado. Os primeiros carros da Volkswagen lá na Europa a receber o híbrido pleno são o Volkswagen Golf na versão R-Line e o T-Roc. A base desse sistema usa um motor a combustão 1.0 TSI Evo 2. É uma evolução daquele 1.4 Turbo TSI que a gente já tem no Brasil, tanto em T-Cross, Nivus, Virtus e Taos. Só que ele vai trabalhar num ciclo Miller, então não no ciclo Otto convencional, com uma taxa de compressão mais alta e um turbo de geometria variável. A parte elétrica vai usar dois motores e uma bateria de íons de lítio de 1,6 kWh instalado sobre o assoalho traseiro. Um dos motores elétricos atua mais como gerador de energia e o outro é o responsável por tracionar as rodas. Só que ao invés de adotar um câmbio automático CVT como a Toyota faz, a Volkswagen vai usar o DSG, que é o automático de dupla embreagem. Segundo a Volkswagen, a escolha foi de propósito para oferecer uma condução um pouco mais esportiva e tirar esse marasmo do híbrido pleno. Nessa configuração que está sendo oferecida na Europa, o conjunto entrega 170 cavalos de potência e 31,5 kg de torque. No caso do Golf, é o suficiente para fazer de 0 a 100 em 7,5 segundos. E se você está se perguntando por que isso importa para o Brasil, a gente já viu o Volkswagen T-Roc rodando por aqui. Estava até sem camuflagem, mas já testando o sistema híbrido pleno. Essa tropicalização para o mercado brasileiro vai usar o 1 TSI, porém produzido em São Carlos, no estado de São Paulo. Já vai ser flex e vai estrear nos futuros SUVs desenvolvidos a partir da plataforma MQB37. E o que a gente já sabe até agora é que esse sistema híbrido pleno vai ser produzido na fábrica Anchieta, lá em São Bernardo do Campo, a primeira da Volkswagen aqui no Brasil. Vai ser fruto do projeto Saga, vai dar origem às próximas gerações de T-Cross e Nivus. Tudo indica que os dois SUVs vão crescer e ocupar uma faixa mais próxima do atual Taos. Vocês vão se lembrar que o governo aprovou a adição maior de etanol na gasolina indo a 32%. E pode ficar tranquilo que não foi só a gente que ficou bravo com isso não. O Ministério Público Federal também já pediu a suspensão dessa ação. O MPF pediu a suspensão imediata dessa decisão do governo federal até que sejam apresentados estudos técnicos capazes de comprovar a segurança da nova mistura para veículos em circulação no Brasil. Esse aumento do etanol na gasolina foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética no último dia 14 de julho. E a mistura vai dos 30%, que já é alto, para 32%. O Ministério Público também afirmou que não tem demonstração técnica de que tenham sido realizados testes conclusivos sobre a durabilidade dos motores, compatibilidade com a diversidade tecnológica da frota brasileira, emissões, autonomia ou comportamento do combustível durante uso contínuo. E a ação do MPF também citou possíveis riscos para veículos antigos que não estão preparados para tanto etanol na gasolina. Ainda assim, o governo mantém a defesa dessa gasolina com 32% de etanol, dizendo que ajuda a reduzir as importações de petróleo e derivados. E para o Semana Moto eu vou trazer 3 destaques da Honda. Ela lançou a Tornado 2027, a Saara 2027 e a Goldwing especial de 50 anos. Mas aqui eu vou focar mais na Tornado 2027, porque é a que eu gosto mais. A Honda XR300L Tornado 2027 ganhou aí o controle de tração selecionável, ABS traseiro desligável e chave codificada. O painel digital também foi atualizado e a moto, além da cor vermelha que já tinha, pode ser comprada na cor preta. O motor continua sendo monocilíndrico de 293,5 cm3, entregando até 24,8 cavalos de potência. A questão é o preço, R$ 31.700, e isso ainda tem que adicionar um frete por fora. E no momento Inside EVs dessa semana eu quero trazer de volta o mito do novo Celta. Por quê? Porque a Chevrolet está estudando um novo carro elétrico barato para trazer para o Brasil. Algumas informações publicadas pelo site GM Authority apontaram que a General Motors está de olho nessa parceria que já tem com a SAIC e com a Wuling na China. A ideia é fortalecer a linha global de carros elétricos da Chevrolet e com isso atender a crescente demanda por carros elétricos compactos de menor custo na América Latina, na África e na Ásia.
E se o papo é um carro que tem parceria da GM com alguma chinesa e tem que ser barato e pequeno, a nossa aposta é o Wuling Bingo Pro. É um carro que já vende na China, tem cerca de 4 metros de comprimento, 87 cavalos de potência e uma bateria de quase 38 kWh. E é a nossa aposta porque ele briga lá na China com o BYD Dolphin Mini e o Geely X2, que são dois carros que já estão vendendo bem aqui no mercado brasileiro. Por enquanto é só, pessoal. Até mais.